Todos vendo a minha tela? Perfeito. Então, pessoal, oficialmente boa tarde, né, para todos. Agradeço vocês aqui por mais um dia com a gente no Traction Firme e Fortes. Hoje, para a gente falar de um assunto que acaba sendo um assunto bem mais técnico. Então, vocês vão entender o porquê, vocês vão entender alguns termos que provavelmente vocês já ouviram falar e talvez não conheçam de fato o significado ou como ser feito. E aí a gente construiu essa aula pensando exatamente nisso, tá? Então hoje a gente vai falar sobre setup técnico, rastreio, né? Os pixels e as integrações que acontecem nesse sistema, tá? Então, seguindo a linha de raciocínio do Traction até aqui, a gente já construiu LP, a gente já fez calendário, já planejou mídia. Na semana passada a gente falou sobre CRM também e sobre essas integrações do CRM. Agora a gente precisa de fato garantir que a tecnologia ela converse entre si. Então a gente já falou sobre integração de sistema, né, de CRM com marketing, com LP, mas agora a gente vai entender de fato como que essa conversa ela deve acontecer para a gente poder extrair os dados e os resultados disso, tá? Então a gente vai aprender aqui, né, como instalar e validar pixels, como que a gente vai configurar os eventos também, que vão acontecer pelo usuário dentro da nossa campanha, como que a gente vai conectar todas essas ferramentas do funil e como que a gente vai criar esse mapa de integrações do nosso projeto como um todo, tá? Então, antes de subir qualquer campanha, é muito importante a gente ter certeza de que está tudo sendo rastreado. E aí, esse rastreamento nada mais é do que a gente conseguir carimbar o nosso usuário, né, a pessoa que vai estar ali circulando dentro dos nossos canais, para a gente poder entender exatamente quais estão sendo as ações, qual está sendo o comportamento dela dentro do nosso site, para a gente poder otimizar cada vez mais as nossas campanhas e aí a gente ter resultados mais efetivos, tá? Então, sem um setup técnico, né, que a gente vai aprender aqui a construir, a gente vai ter métrica quebrada, então a gente não vai saber exatamente o que está funcionando e o que não está. As nossas conversões elas não vão estar sendo registradas, então isso atrapalha muito no processo de aprendizado da nossa campanha, né? A gente fala o tempo todo que marketing é aprendizado, os testes, etc. Então isso atrapalha. Quando a gente for fazer alguma ação de remarketing, né, o nosso público vai estar vazio, a segmentação que vai ser criada, ela não vai existir em primeiro lugar, ou ela vai existir de forma errônea, né? Vamos colocar assim. O CRM vai ficar com dados incompletos, porque a gente não vai conseguir extrair o melhor da nossa campanha, né? A otimização vai estar comprometida, e aí as nossas métricas de sucesso, né? Custo por lead, custo por clique, taxa de conversão, a gente vai ter erros ao olhar para esses dados, e isso vai atrapalhar a gente na tomada de decisão. E aí os nossos resultados fantasmas, né? Que quem nunca teve aqui, quando alguém pergunta, mas de onde que está vindo, né, esse resultado? Não sei, não mensurei, não entendi. E aí isso tudo esbarra principalmente numa questão que a gente sempre fala que é muito importante aqui, que é também a questão financeira, né? Então, se a gente está rodando uma campanha, a gente está colocando dinheiro em determinado canal, esse rastreamento que a gente vai falar aqui hoje, ele vai ser o que vai ajudar a gente a entender os resultados que estão vindo desse dinheiro. Então a gente começa a ter esse olhar mais crítico, tá? Então, o que é um setup técnico? Né? Vai ser aí o nosso conjunto de configurações, né? Tudo que a gente vai montar para a gente poder garantir que os cliques que estão chegando, os leads que estão chegando, a nossa taxa de conversão, né? E a nossa conversão em si, os eventos que estão acontecendo pelo usuário dentro da nossa campanha, ele seja rastreado, categorizado enviado para a plataforma correta. Então, é realmente aí o pilar mais importante de sobrevivência aí da nossa performance.
porque através desse setup técnico, a gente vai conseguir entender tudo. A gente vai caminhar tópico a tópico e vocês vão entender. E aqui na questão da plataforma correta, porque a gente vai fazer essa mensuração dentro de cada plataforma, pensando que a gente já é multicanal, porque a gente já construiu LP, a gente já falou sobre conteúdo para rede social, a gente já estruturou os nossos canais, então a gente precisa metrificar isso dentro de cada plataforma, tá? Então, itens essenciais para essa configuração, né? Que aí a gente considera que para qualquer campanha funcionar, você precisa ter os pixels e as tags, tá? Que aí vão ser os códigos que vão rastrear o comportamento do usuário. Então, ele vai avisar para a nossa plataforma, por exemplo, o MetaPixel, ele vai avisar para o Meta, né, para o Facebook, para o Instagram, qual tem sido o comportamento desse usuário dentro do meu site para o Meta poder otimizar essa campanha dentro da Meta. Então, se você hoje está patrocinando um Reels que encaminha para o seu site, você faz essa conexão de pixel e tag, e aí você vai começar a mensurar. A pessoa está saindo dali, está indo lá para o meu site, o que ela está fazendo dentro do meu site, e aí, a partir disso, o Pixel vai avisar para a Meta e a gente vai começar a otimizar a nossa campanha. Então, se a gente for falar, por exemplo, sobre remarketing, a gente começa a criar uma lista de remarketing. O Pixel e a Tag ajudam nesse entendimento. Os eventos, né, que aí é de fato a ação do nosso usuário. Então, vai registrar o comportamento e comportamentos importantes que a gente vai definir o que a gente vai considerar, que são essas ações mais importantes. Então, vai ser ele preencher um formulário, vai ser ele clicar em algum botão específico dentro do meu site, vai ser ele visualizar uma página específica. Então, cada ação desse usuário dentro do meu site, a gente vai chamar isso de um evento. Ele está fazendo um evento que vai me dar uma resposta, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o GA4, né, que é o Google Analytics, e os ads de um modo geral. A gente tem a etapa de conversão, né? Então vai dizer aí o que a gente vai considerar sucesso. Então a gente pode trabalhar com diversas possibilidades aqui dentro. Então o sucesso vai ser ele preencher uma parte do meu formulário, vai ser ele de fato preencher o formulário todo e enviar esse resultado. Tudo isso é o que a gente vai mensurar. A gente vai ter as integrações entre CRM, LP, os formulários, todo mundo falando a mesma língua, e as validações disso tudo, porque é muito importante depois que a gente configura, faz essas configurações de pixel, de tag, de evento, a gente valide se está tudo funcionando perfeitamente, tá? Então, por que isso importa, né? Porque sem os eventos, a plataforma não vai saber otimizar as campanhas. Então, se o meu lead ele está indo para dentro do meu site, e aí eu não consigo mensurar o que ele está fazendo lá dentro, a gente não consegue ter essa informação que é complementar do que a gente já está estruturando. Porque se a gente for olhar no raso, a gente pode olhar para o nosso, por exemplo, para o Facebook e falar assim, a galera está indo para o meu site. Mas, poxa, a gente não está tendo conversão, a gente não tá conseguindo atrair pessoas que realmente estão convertendo. O evento, né, o pixel, a tag, tudo isso vai ajudar a nossa campanha a ser otimizada de forma mais inteligente. Então, qual que é o perfil do público que entra no site e clica naquele botão que a gente considera que é sucesso? E aí ele vai otimizando essa campanha para atrair cada vez mais esse perfil, esse público. E aí a gente não vai ficar olhando só superficialmente para uma taxa de clique, né? As pessoas estão clicando para o meu site e indo para lá. A gente vai começar a olhar, as pessoas estão indo para o meu site, o que elas estão fazendo lá. Se essa pessoa clicou aqui, mas ela não continuou, ela está apta para um remarketing, porque ela se interessou um pouco mais, diferente dessa daqui. E aí você vai construindo uma camada de inteligência por trás desses dados, tá? Então, onde que a gente pega esse pixel, né, esse código que vai informar para nossa plataforma, né, que esse comportamento, né? Para o Meta, a gente vai ter o Meta Pixel.
Aqui a gente vai disponibilizar para vocês, depois o Jota vai mandar tanto o NPS quanto o PPT da aula, e aí vocês vão ter acesso a cada um desses links aqui, tá? Só clicando aqui. Então, a gente colocou aqui também o caminho para você seguir dentro de cada uma dessas plataformas para poder gerar esse pixel. Então, o Metapixel, o LinkedIn Inside, o Google Ads Tag, e aí aqui a gente coloca o caminho para você poder gerar esse pixel, um novo pixel, ver se já tem algum ativo para poder reaproveitar, para você poder ter acesso a esse dash completo, tá? Vocês vão poder acessar isso daqui. E aí, como que a gente vai instalar do jeito certo aqui, que a gente recomenda para vocês, é que seja sempre através do Google Tag Manager, que é o gerenciamento mais centralizado, perdão, limpo e escalável. A gente considera ele o melhor, porque ele de fato, é bem bacana. Aqui na frente a gente tem um print, vou mostrar para vocês depois, que você vai conseguir visualizar tudo de uma forma mais otimizada, tá? Então, o passo a passo é você criar uma conta, né, no Google Tag, você vai instalar um container no seu site, depois disso você vai criar as tags, né, o pixel, o evento, aí você vai fazer esse gatilho, né? Você vai criar esses gatilhos. Então, qual que vai ser o seu gatilho? Vai ser a visualização em uma página específica, vai ser o clique em um botão, vai ser o preenchimento de um formulário. Depois que você criar esse gatilho, você vai começar a testar para ver se está tudo funcionando. Então, você vai fazer um teste como se fosse um usuário. Ó, então, entrei aqui, preenchi esse formulário. Está sendo avisado lá no GTM que isso aconteceu, e aí tá sendo criada uma segmentação, como que está esse processo, tá? Então é muito importante, mais do que a gente ativar campanhas, ativar pixel, fazer toda essa configuração, a gente conseguir testar isso também para a gente saber que está funcionando certinho, tá? Aqui a gente colocou uma tela do Tag Manager para vocês poderem ver como que funciona essa ativação de tag, como que é a visualização para você poder entender como que está cada uma das coisas. E aí aqui, ó, tem o tipo, você vai conseguir ver no seu workspace um overview, né? O que, que é o gatilho, qual que é a tag que está criada, por quem foi criado, isso é bem bacana. Então você consegue ter todo esse controle pela tela do Google Tag Manager, que é o que a gente considera aqui uma ótima ferramenta, tá? Então, agora falando sobre instalação de pixels e tags, tá? Quais que são os principais que você precisa? O Google Tag, né, ele vai ser instalado pelo Tag Manager mesmo, ou você pode fazer diretamente no seu site, tá? Ele vai ser a base para o Google Ads e para o Google Analytics 4, tá, gente? GA4 é Google Analytics 4, tá? E aí é ele que vai mapear esse comportamento para otimização das campanhas no Google. O Meta, no mesmo sentido, ele vai otimizar para a campanha que está rodando lá dentro das plataformas da Meta, o LinkedIn dentro da plataforma do LinkedIn. Então, ele vai fazer essa conversa entre site e campanha para poder otimizar de acordo com cada um dos canais, TikTok, LinkedIn, Meta, Google e assim por diante, tá? Você vai instalar na HTML da sua landing page, no Tag Manager, né, como a gente mostrou, dentro do seu site, então no CMS, WordPress, o Wix, a plataforma que você utilizar, ou nas ferramentas de LP também, RD, HubSpot. E aí, muito importante aqui, ó, deixa eu falar para vocês, por que a gente recomenda que vocês façam esse controle? Porque você pode me questionar o seguinte, Iago, mas o próprio RD, quando eu crio um formulário lá dentro, quando eu crio uma landing page, ele me dá dados, ele já me mostra quantos clicaram. A importância de você fazer esse controle pelo pixel, pela tag, primeiro é pela exatidão, né? Então, pode ser que o RD, que o HubSpot, lógico, são ferramentas que estão sempre em desenvolvimento, então caminham para uma assertividade cada vez maior, mas
que a gente considera assertivo em dados, em resultados, são o pixel, são as tags, porque aí a gente tem certeza de qual foi o comportamento, de qual foi o evento, melhor, né, com mais precisão do que direto na ferramenta. Então, sim, o RD te dá relatórios, mas pelo pixel e pela tag você tem uma precisão maior. E a gente sabe que hoje, por exemplo, se a gente for falar sobre o mercado B2B e até B2C também, no mundo dos negócios, cada clique, cada ação, cada usuário pode ser uma mina de ouro. Então, a gente não pode desperdiçar nada. Então, quanto mais assertivo a gente consegue ser nesses dados, nesses relatórios, melhor é. Então, a gente recomenda esse processo, tá? Agora falando sobre o Google Analytics, né? Que vai ser o coração do nosso rastreio, que é onde a gente vai colocar pelo UTM, né? Um pouquinho mais para frente a gente vai falar o que é o UTM, mas basicamente ali pelo link a gente vai conseguir rastrear os canais, a origem do lead, quais que foram os eventos, o funil. Então, pelo meu site, né? Se eu tenho uma landing page, as pessoas estão vindo mais pelo que eu estou fazendo no Instagram, pelo que eu estou fazendo no LinkedIn, pelo que eu estou fazendo no Google, e aí você consegue validar os canais que você está utilizando. Então, a sua campanha, você está colocando às vezes mais dinheiro no Google, mas você percebe que em termos, você vai colocar os termos medir da forma correta, né? É, o Instagram está te trazendo mais resultado, está trazendo mais pessoas para dentro da sua página, e essas pessoas estão clicando no link, estão preenchendo o formulário. Então, o Instagram está te trazendo um lead muito mais qualificado do que o Google, por mais que não seja quantitativo, mais qualitativo. E aí você consegue fazer essa mensuração e tomar decisões de otimização. Então, aqui dentro do nosso planejamento, era gastar tanto com o Google. A gente pega essa verba, a gente vai remanejar a verba, a gente vai tirar algum canal, fazer substituição, ou a gente só vai reduzir o que a gente está investindo nele. Então, todo esse rastreio, ele ajuda nessa inteligência de ação, tá? A gente tem aqui também alguns eventos que são essenciais para qualquer campanha, que aí o nosso Google Analytics, o nosso Ads, eles devem rastrear. Então, a nossa visualização da página, né, se o usuário ele abriu a LP, o engajamento dele dentro dessa página que a gente vai direcionar ele, se ele clicou no botão, se ele não clicou, se ele às vezes iniciou um preenchimento, mas não terminou, ou se ele enviou esse preenchimento, e aí se a gente for falar, por exemplo, sobre remarketing, né? Vamos trazer aqui um exemplo de uma Amazon. Você coloca, às vezes, uma coisa lá no carrinho e não termina a compra. E aí você já começa ali a ser bombardeado com remarketing. Então, tudo isso vem dessa estratégia de rastreabilidade, né? A tag, o pixel, ele vai conseguir rastrear o que você está fazendo lá dentro daquele site para poder otimizar as campanhas nos diferentes canais, tá? Então, isso permite entender aonde que o nosso funil está quebrando. Então, se as pessoas, elas estão... A gente consegue ter vários insights. Poxa, a galera está entrando no meu site, começando a preencher ali o meu formulário, mas o meu formulário tem 3 etapas. E aí a galera não termina as 3 etapas. Poxa, será que o seu formulário não está muito grande? Será que não vale você reduzir ele para uma única etapa e pedir só os dados essenciais para você incentivar esse envio, para você poder confirmar esse lead dentro da sua base e ter esses dados para poder trabalhar de uma outra forma? Você consegue ter todos esses insights. Então, é por isso que é importante mensurar pelo menos esses eventos aqui, porque eles dão muitos insights sobre a nossa campanha, tá? Aí a gente tem aqui os eventos por tipo aqui colocou de landing page, né? E aí se a gente for olhar por cada etapa do funil, na verdade, né? Então, quando a gente fala sobre topo de funil, né? E aí a gente vai oferecer um e-book, um webinário ou uma newsletter, né? Uma assinatura de newsletter. Quais que são os eventos que geralmente são mensurados em cada um deles? Então, aqui a gente vai olhar visualização da página, se a pessoa clicou ali no formulário disponível, se a pessoa clicou para fazer um download, para entrar na lista. Quando a gente caminha, né, para o meio do funil,
que aí a gente vai entregar um case, um diagnóstico, qual que foi o engajamento desse usuário com esse material que a gente está enviando, né? Aí, se a gente tem um formulário um pouco mais qualificado, né? Igual a gente traz, que aí a gente faz perguntas um pouco mais específicas, e não só aquelas perguntas rasas de nome, e-mail e telefone. A gente já começa a mensurar outras coisas aqui. Então, se ele preenche isso, se você enviou um vídeo para ele e ele assistiu esse vídeo ou não, são os eventos que geralmente a gente costuma mensurar nessa etapa de meio de funil. Agora, falando sobre fundo de funil, que aí já é onde a gente manda um orçamento, oferece uma demonstração. Então, o cara clicou na CTA que você disponibilizou, se tem um formulário, né? Ele começou e ele finalizou esse formulário. Se ele solicitou um trial, ele fez esse trial, ele entrou, acessou, usou durante o período, como que foi esse processo. E aí você vai mensurando esses eventos, né, essas ações dentro das páginas para você poder otimizar cada vez mais as suas decisões e as suas ações a partir daquilo dali, tá? Então, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Chat tem alguma coisa? Então, vamos seguindo. Conversões, né? O que, que deve ser configurado? Então, cada plataforma, ela precisa saber o que, que você quer maximizar. As plataformas hoje, elas já são inteligentes, mas o decisor somos nós. Então, a gente precisa mandar essa camada de entendimento para ela. Então, Google Ads, né? A conversão primária é o lead, e a conversão secundária vai ser o clique no CTA, né? No rolar da página, nessa navegação, nesse engajamento, né? Quando a gente fala sobre o meta, né, o evento ele vai ser que o lead complete o registro dentro do formulário, né, e aí a gente também pode colocar uma página, igual a Ingrid mostrou na ferramenta de LP, uma página de agradecimento com outros dados que direciona para outros canais, aí sim, para Instagram, LinkedIn, para a pessoa consumir outros tipos de conteúdo. E aí você vai criando na plataforma o que você vai maximizar dentro da sua campanha a partir disso, tá? Então, para o LinkedIn, por exemplo, você pode colocar o URL ou um evento que você vai criar, igual se a gente for falar sobre webinário, né? A gente pode trazer aí dados de conversão, as pessoas assistindo, levando para algum forms, e aí você vai fazendo toda essa construção do que essa ferramenta ela vai te auxiliar, tá? Então, como que a gente agora vai fazer a configuração desses eventos? Né? A gente já entendeu o que são os eventos. Então, os eventos são as ações desse usuário dentro do nosso site, por exemplo. E, a partir disso, como que a gente vai fazer essa configuração, tá? Então, os nossos eventos automáticos, né? O Google Analytics ele já captura esse scroll, né, esse engajamento com a página, ele já captura a visualização pela página, os cliques que vêm por estratégias de out e não de inbound, e aí tudo isso já é feito. Os eventos que você pode fazer via Tag Manager, né, para botões, para formulários, para ações específicas. Então, você vai configurar dentro do Tag Manager o evento para clique. Se a gente voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, o que a gente deve rastrear, pelo menos, né? O clique no botão, início de preenchimento, se ele enviou ou não o formulário, são algumas ações que a gente vai configurar. E os eventos personalizados, né? Então, o Start Trial, se a gente ofereceu um trial para o cara, a gente mandou para ele, ele iniciou, ele fez, ele está usando dentro do período, qual está sendo a frequência que ele está entrando, o agendamento da demo, ele clicou, se ele foi direcionado para uma IA, né, de calendário, ele clicou, ele agendou, como que funcionou, você vai criando esses eventos personalizados que são mais específicos, diferente dos automáticos que já são capturados naturalmente, como o engajamento, a visualização da página, tá? Para a gente poder otimizar, né, a campanha. E aí a gente agora vai conectar o Google Analytics
com o Google Ads, que é de fato onde a gente vai subir uma campanha por pesquisa, né? Então, a gente entra no Google Ads, a gente vai na parte de ferramentas, a gente clica em links, a gente conecta isso com o Google Analytics, a gente vai importar os eventos como conversões, porque lá dentro você consegue criar esses eventos, e aí você vai importar isso como conversão, e aí você vai conferir, mais uma vez, os testes, a importância dos testes, se está recebendo os dados, se a engrenagem está rodando, tá? Aqui a gente traz também algumas ferramentas de validação e de rastreio, tá? Então, o Metapixel, o LinkedIn Tag, o Google Tag também, é bem legal. São ferramentas que vão te ajudar a testar essas configurações que você está criando, tá? Então, você vai conferir, aqui a gente botou um checklist do que você vai olhar quando você fizer esse teste. Se o evento está disparando na hora certa, então isso é muito importante. Se ele não está disparando duas vezes, se ele não está duplicado, para a gente não cair naquela chatice, naquela mesmice com o usuário, isso é muito importante. Se ele está enviando o valor correto, se ele está associado ao pixel certo, isso é muito importante. Lembrando que o pixel é o código que vai alimentar a plataforma de acordo com as ações daquele usuário. Então, a ação que aquele usuário está tendo está chegando de forma correta dentro da plataforma através do pixel. Se não tiver, se tiver uma troca, você precisa olhar se o pixel está certinho. E aí essas ferramentas aqui ajudam nisso. Se está registrando como conversão a ação que você considerou sucesso. Então, se é preenchimento de formulário, se é clique em link, se é visualizar uma página, esse sucesso vai ser o que a gente vai considerar aqui como a conversão. Então, a gente precisa entender se a ferramenta está fazendo esse controle, tá? A gente trouxe aqui também alguns erros que são comuns, que aí, se você identificar durante esse processo aqui de teste alguma questão, você pode já olhar para isso daqui. Então, às vezes, o pixel está duplicado, às vezes, o evento está disparando mais de uma vez, às vezes, o seu Google Analytics não está fazendo coleta, e aí isso é um problema, porque isso atrapalha, por exemplo, na construção de segmentação, e etc. Conversão errada, então qual que está sendo o gatilho de sucesso dentro da sua página? Isso é muito importante olhar. A URL não está com esse UTM, né? O UTM é o que a gente chama, vai ser o código que vai estar no final da URL. Então, www.olé.com, e aí a gente vai ter um códigozinho no final que vai indicar se essa pessoa ela veio pelo Instagram, se essa pessoa veio pelo LinkedIn, se ela veio pelo Google. Isso é o UTM, tá? Então, a URL às vezes está sem isso, e aí você não consegue fazer a principal mensuração, que é entender o canal, ou se sua LP está bloqueada, está com um bloqueador de cookie, né? Então, isso é muito importante porque está diretamente ligado com toda essa engrenagem. Então, são alguns erros que quebram essa parte da campanha. Hoje a gente vai ter 3 templates que vão ajudar vocês nesse processo. Um vai ser um checklist de rastreamento e configuração. Então, vocês vão ganhar aí uma ferramenta para vocês poderem olhar para cada um desses tópicos que eu falei e ver se está configurado, se está certo e ir marcando. Mapa de integrações, então a gente vai ver se está tudo integradinho, marketing, CRM, ads, e os eventos por tipo de campanha. Então, o que a gente vai rastrear, o porquê que a gente vai rastrear, e aí isso vai ajudar a gente a ter mais clareza do processo como um todo. Então, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não? Chat, nada. Eu fico com medo, assim, essa disciplina, né, esse tema, ele é técnico, muito técnico, né? Então, se não tem dúvida, ou eu estou dando uma aula muito boa, ou está muito ruim, ninguém está entendendo nada e não sabe nem fazer dúvida. Então, por Ô, favor, Maurício, ó, me Iago, ajuda aí. eu, eu brinco, é igual eu falo com o pessoal que é cliente da gente, fala igual, né? Fala assim, tá, ou tá muito bom, ou vocês não estão sabendo de nada. Mas aí, olha, eu vou dar a Exatamente. mesma resposta que eles me dão. Eu acho que quando é muito técnico assim, a gente apresenta mais dúvidas quando a gente realmente coloca a mão na massa, porque assim,
Para mim, se eu for fazer, eu sei fazer tudo. Pela explicação aqui, eu não sei lá na hora, né? Mas aqui tá tranquilo. Tomara que você consiga fazer tudo, mas qualquer coisa me aciona a Ingrid que a gente vai te ajudando, tá? Mas que bom que eu tô fazendo parecer ser fácil, tá? Mas ó, uma Iago, coisa bem bacana é que na hora que a gente geralmente abre essas telas, por exemplo, você vai abrir o Google Tag Manager, você abre a tela, você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não vou mexer nisso daqui nunca. E aí a Ingrid que monta o PPT nesses slides das aulas. E aí ela coloca exatamente onde você tem que clicar, cada passo a passo, e eu acho que isso facilita muito na hora da gente usar, porque é bem mais simples do que parece. E aí a tela assusta, mas aí você tendo o passo a passo, isso vai ser tranquilo. eu Ailton. acho que eu acho que eu fiquei morrendo de rir quando falou, ou não estou entendendo nada, ou estou sabendo tudo. Aí eu ia falar, tá mais pela primeira opção, não estou entendendo nada. Não tá entendendo nada. Não, não, Meu não. Deus do céu. Calma, Não, calma. Eu ia falar assim, a maioria deve ir pela primeira opção do Iago, não estão entendendo nada, então não vamos perguntar. Que eu já é. fiz. E não é fácil, é complexo. E É. bem chato. E a Né? tela Então assusta, eu não é? entendi. Para ajudar mais, a tela, você entra lá, um monte de função, um monte de configuração, e aí você olha e você fala assim, meu Deus do céu, não é? Eu me perco lá. Eu me perco. Eu vou, volto, aí depois eu venho de novo. Então é chato para fazer mesmo. É, E né? é bem técnico. Né? É. Eu acho que é mais assim, cara, o Iago está dizendo, depois a gente tenta fazer. Acho que é mais ou menos assim. Porque é Tá. técnico mesmo. Qualquer coisa, aciona a gente que a gente vai ajudando. Ó, o Ailton, mas até aqui, o seu é a primeira opção ou é a segunda? Porque você já fez, então você Eu sou consegue a ser segunda. a Eu segunda. já Então apanhei tá. demais. Não, então tá. A Dayana também falou que Eu tá, já tá. apanhei Então eu demais. vou, eu vou seguir o feedback aqui, é o que vai me guiar. Eu vou julgar que eu tô mandando bem aqui na aula. Por favor, hein, gente? Vocês depois não vão. Aí a gente acha que tá mandando super bem e tem o NPS, né? Aí o NPS, lá embaixo, nota zero. Aí é a hora que o China vem só com a faquinha aqui, ó, pertinho do meu pescoço. Não, Mas a é aula tranquilo. foi boa. Não, tipo assim, a aula foi boa. Aí pega uma e fala, bora fazer aqui na prática. Mas aí vamos combinar o seguinte, todo mundo que tá aqui, tá? A gente olha para isso daqui, teoria é lindo, teoria é excelente, mas na prática a gente sabe que é diferente. Então, se vocês tiverem dúvida com a prática, aciona a gente que a gente entra para poder ajudar vocês também nesse processo, para poder ajudar pelo menos com essas primeiras configurações, porque depois também que está configurado, aí é mar de rosas, né? É, Mas esse processo de configuração e etc., a gente tenta ajudar vocês da melhor forma possível. eu te dando feedback, né, é muito massa a forma que você está fazendo, inclusive, tem duas pessoas da minha equipe, a Dayana e a Ana Beatriz, para elas ouvirem os termos técnicos que às vezes ficam apenas comigo. Né? Então, às vezes, falam, não, tem que configurar o pixel. Ah, o pix? Não, não é pixel de pagamento, é o pixel. Pixel pra mim é aquele negócio de De, câmera antiga de tirar de foto. câmera, né? Quantos pixels tem a sua câmera, né? 48. É o Não, que eu mas estou te falando. quando a Ingrid me entregou aqui o PPT, a Ingrid me ajuda muito também na construção da fala da aula, né? E aí Uhum. uma das coisas que a gente entrou em acordo era mais do que também apresentar os termos. Eu acho que não é nem a gente entender o que significa, mas a gente entender o que cada coisa faz. Então, por Perfeito. exemplo, pixel. O que é o pixel? Ele é o código que vai informar lá para o Meta, para o Facebook, para o LinkedIn, o que esse cara está fazendo dentro do seu site para ele melhorar a campanha aqui. O que é o evento? É o que o cara de fato faz dentro do seu site. E aí a gente espera que vocês tenham esse entendimento, porque aí depois disso, mesmo que não sejam vocês que vão executar, né, essa configuração, o profissional que vier a fazer isso, qualquer coisa que ele falar com vocês, vocês vão estar, é o que o Ayrton falou, tá na mesma linha de entendimento. Então, se o cara falar, ó, os eventos não estão tendo sucesso, são eventos, né? O que é o tag? O tag é mais sobre o Google, o Pixel é mais sobre as ferramentas sociais, vamos colocar assim, e aí vocês vão conseguir ter esse entendimento. Então, eu acho que se vocês conseguirem extrair isso da aula aqui hoje,
a missão já está parcialmente cumprida. Iago, é isso aí. Show? Valeu, Ailton. Ó, qualquer coisa vocês vão levantando a mão aí para a gente poder ir complementando a aula aqui, tá? Porque depois do template a gente abre para pergunta. Só que até agora não surgiu nenhuma pergunta, eu tô ficando preocupado aqui já. Mas vamos. Fechei o microfone, desculpa. Vamos lá. Então, falando aqui sobre os templates, tá? Vocês vão receber, já deve estar disponível para vocês, esses 3 templates aqui, o 6, o 6.1 e o 6.2. No 6.1, vocês vão conseguir mapear, né? Qual que é o item, tá? Qual que é a descrição, o teste de validação, para você poder ir ticando aqui, ó, fazendo um checklist, se está feito ou se não está. Então, acesso e contas, né? A etapa, a categoria. O item, acesso ao Google Tag Manager. Está feito. Então, todos os responsáveis possuem acesso ao container. A gente falou lá da construção do container. Aí aqui, sobre o teste de validação, a gente vai conferir se as permissões, se está tudo certo. Fiz tudo isso, venho aqui e marco. Agora sobre o GA4, né, o Google Analytics. O acesso ao Google Analytics já foi dado, a conta do Google Analytics já foi criada, todo mundo está com acesso. Aqui para o teste de validação, né, a gente tem que mexer em quem são os administradores. Então, você vem aqui, marca se tiver feito, se não tiver feito, para você ter esse controle. Passando agora para a etapa, né, de instalação de tags. Então, o nosso Google Tag Manager já está instalado. Se o nosso MetaPixel ele já tá ativo, né, ele já está funcionando dentro do nosso site, dentro da LP, qual que é a ferramenta que a gente vai usar para esse teste, né, para essa validação, aqui já vai estar sugerindo para vocês qual que é. Aqui, como já são as principais ferramentas, tá, de tag, de pixel, vocês nem precisam apagar essa parte aqui. Se vocês precisarem adicionar alguma coisa, vocês podem ir adicionando, mas assim, esse daqui é o básico, né? Então, Google, Meta, LinkedIn, que é o que geralmente vocês usam. Então, já vai estar aqui, já vai estar sugerindo, né? A descrição da etapa, então se a tag está instalada no Google Tag, se o pixel está ativo na LP, e qual que é a ferramenta que vocês vão usar para poder fazer esse teste, essa validação. Os eventos essenciais, né? Então a gente vai listar aqui quais que vão ser os eventos que vão ser mensurados lá dentro. Visualização de página, o formulário, né? O envio do formulário, se o lead vai chegar por qual desses canais aqui. Aí a gente vai olhar aqui para a descrição, né? O disparo apenas após o preenchimento do formulário. E aí, onde que a gente vai fazer esse teste? Onde que a gente vai fazer essa validação para saber se esse processo aqui ele está funcionando, né? O scroll, né, da página, o engajamento ali com a página, vamos chamar assim. O evento já está mapeado, o evento de clique está mapeado. Por onde que você vai testar? Já é direto pelo Google Analytics. Então, esse pedaço aqui de instalação de tag, de eventos, vocês podem até manter ele como está e só ir adicionando conforme a necessidade, mas ele já é bem intuitivo, tá? Agora, olhando para o TM, que é aquele códigozinho no final da URL, o padrão, ele já está definido, como que ele vai ser, como que a gente vai instalar ele. Aí a gente vai colocar isso no link. A gente precisa conferir se os links já estão funcionando. Depois disso, a gente testa a URL para saber, né, depois que a gente já colocou os UTMs ali dentro das campanhas, a gente vai fazer esse teste de URL para saber se elas não estão quebradas, se elas estão funcionando, direcionando para o canal correto. Depois disso, se a gente tem e-mail automático, a gente volta a colocar esses UTMs lá dentro dos e-mails automáticos. E aí os links de nutrição configurados. Então, por cada UTM, né, cada conversão vai ter um caminho de nutrição, um fluxo de nutrição. Preciso clicar, eu preciso testar. Então, esse material aqui, ele vai até a página 7 aqui, né, que é a parte de validação final, que é um teste completo do usuário, que aí você vai usar as ferramentas para poder testar, para ver se tudo que você construiu deu certo. Esse material aqui, ele é justamente para isso, para você poder entender cada uma das etapas e ir fazendo o checklist de acordo, tá? Depois disso, a gente tem um mapa de integração. Então, a gente vai olhar para o seguinte, a origem, então, é um formulário da LP, e o destino. Então, quando eu
o meu usuário, né, ele converter dentro do formulário aqui da minha LP, ele tem que ser encaminhado para o meu CRM. Qual que vai ser o tipo de integração? Vai ser por API? Aqui, se a gente está falando que ele vai para o Google Analytics, né? Através do Google Tag Manager. Aqui, né, que a gente está falando sobre duas ferramentas do Google. A integração já é uma integração nativa dentro da própria ferramenta. E aí você vai fazendo essa construção de destino, o tipo de integração. O que vai ser enviado? Né? Então, aqui, né, quando ele for para o CRM, o que vai ser enviado do formulário da LP para o meu CRM? O nome, o e-mail, o telefone, a origem, para eu poder medir isso daqui. Agora, falando sobre a conversão da LP para o meu Google Analytics, o que eu preciso que seja enviado? O evento que ele converteu. E isso tudo precisa ser instantâneo, porque o meu comercial, por exemplo, falando de CRM, ele precisa receber esse lead o quanto antes para ele poder trabalhar e dar os próximos passos. Agora, quando a gente está falando sobre duas ferramentas do Google, por exemplo, né, que é a integração nativa, o Google Analytics e o Google Ads. O que eu preciso que seja enviado de um para o outro? As conversões e os públicos. Aqui vai ser contínuo, vai ser constantemente, não vai ser algo instantâneo e uma única vez. Vai ser em cada ação que eu fizer, se for remarketing, se for impacto, a primeiro impacto, isso daqui precisa ser um processo contínuo, tá? Então você vai listar sempre a origem, de onde que esse usuário ele vai vir, para onde ele vai, como que essa integração ela vai ser feita, o que você precisa que seja enviado de um para o outro e a frequência que isso aconteça, tá? Se é diário, se é instantâneo, se é contínuo. Feito? A partir disso, a gente tem um terceiro template que vai servir aqui para poder orientar a gente do o que rastrear e o porquê rastrear. Então, sobre os eventos, tá? A gente vai mapear aqui o evento. Então, o primeiro evento, vamos colocar que seja o acesso na página, né? A visualização na página. O que é o evento, né? Qual que é a descrição dele, para você poder entender e todo mundo ter a clareza. Então, quando o Ailton fala assim, ó, eu trouxe aqui as meninas para elas poderem entender cada um desses termos. É justamente para todo mundo estar falando na mesma linguagem. E a descrição, ela ajuda nisso também, para todo mundo conseguir entender o que é cada um desses tópicos aqui, e todo mundo está falando da mesma língua na hora de fazer uma análise, na hora de tirar um insight do relatório, todo mundo vai conseguir, porque essa etapa de descrição ela vai ajudar. Onde dispara, né? Então vai ser pelo site, pela LP, o acesso à página, né? Vai ser no site. Onde que esse aqui, onde dispara, aonde esse gatilho vai ser ativado, né? Então o gatilho de acesso à página ele vai ser ativado dentro do site, dentro da LP. A visualização de conteúdo, ela vai ser dentro do meu blog. E aí você vai colocando aqui o canal, tá? A plataforma que vai acionar esse gatilho para mim, que vai me informar desse evento. Então, aqui, como a gente está falando sobre acesso à página, o Google Analytics vai ser a plataforma que eu vou olhar, que vai me entregar. O porquê que ela importa, porque é a base de todas as métricas, a gente saber quantos acessos a gente teve, porque a gente mede sucesso a partir disso. Então, quando você for olhar para um clique de CTA, por exemplo, você precisa fazer o comparativo. Quantas pessoas acessaram a minha página, quantas pessoas clicaram no botão dentro da minha página. Então, um acesso à página, ele é a base de todas as métricas. Por que importa a gente medir o clique no CTA? Porque aí é um sinal de interação intermediária. Então, o cara clicou ali, ele mostrou para a gente, opa, ó, estou interessado aqui no que você está colocando dentro desse canal, que seja uma landing page, por exemplo. Quando a gente falar sobre lead, né? Então, por exemplo, ou melhor aqui, ó, o WhatsApp Click, que eu sei que é uma ferramenta que vocês usam muito, né? Esse clique aí para falar direto no WhatsApp, que geralmente é o principal canal de comunicação de vocês aqui. Então, o que é, né? O WhatsApp Click é o clique do WhatsApp, onde que ele vai estar disponível. Então, ele vai ser um botão que vai estar disponível dentro do nosso site,
dentro da nossa landing page. Quem que vai fazer esse controle para mim? Por onde que eu vou olhar esse evento aqui? Ah, eu vou olhar dentro da minha plataforma de ads, eu vou olhar dentro da minha plataforma de analytics. E por que é importante medir isso? Porque é a minha conversão direta. Quando as pessoas começam uma conversa comigo no WhatsApp, elas estão convertendo dentro do meu processo, elas já estão falando direto com o meu comercial, elas já estão falando direto com o meu time. Então, é uma conversão direta. Então, é isso que a gente espera do preenchimento de vocês aqui. Se vocês também quiserem manter esses daqui, a gente colocou os principais eventos, a descrição. Vocês podem mudar, por exemplo, aonde dispara, né? Porque não necessariamente vocês vão usar o site, às vezes vocês vão usar só a landing page, ou às vezes você não tem landing page, você vai usar só blog, e aí um formulário simples, então vocês podem mudar isso daqui, e aí de acordo com o que vocês forem mudando o canal, a plataforma aqui também muda, né? O porquê importa acaba que geralmente um porquê a gente mensura esse evento. Então ele não costuma mudar muito. Mas se você tiver uma motivação extra para além disso daqui, você pode editar ou manter e acrescentar, tá? E aqui a gente também coloca para vocês poderem mensurar o nível de prioridade. Então, qual canal é mais importante, ó, qual evento é mais importante, para você fazer esse controle também. Perfeito? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Daí, Iago, tudo bom? Fala, Jason, tá tudo Boa certo? tarde. Boa tarde. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Falando ali em WhatsApp, me veio uma coisa na cabeça aqui. Mas era para saber o que o pessoal tá fazendo aí. Tá todo mundo naquela ainda de deixar o contato pessoal para o WhatsApp? Ou tá criando um contato só para isso? Já tá separando essa coisa assim de a empresa é uma coisa, o meu nome é outra coisa? Ou estão juntando isso tudo? É mais a curiosidade mesmo que eu tava pensando aqui, porque a gente provavelmente vai continuar com o número do WhatsApp, mas ele é meu, né? Sabe, daqui a pouco entra mais uma pessoa, eu tô com o meu WhatsApp aqui. O meu WhatsApp atende, meu WhatsApp faz tudo, né? Assim, qual é a boa Vou, prática hoje, ô Iago? sim, eu vou fazer o seguinte, como eu acho que boas práticas, acho que vamos fazer, ao invés de eu te responder diretamente, eu sou sempre a favor de separar, tá? Principalmente dependendo da campanha. Mas eu vou deixar o pessoal aqui te responder. Ó, o Ailton levantou a mão. Eu sei que o Dimitri sempre também traz alguma coisa aí, o Luiz, para poder complementar das práticas dele, que a gente vai fazendo algo mais complementar e não só eu respondendo vocês. Pode ser, Ailton? Pode ser sim. Jason, aqui a gente adotou as duas práticas. Eu, no início, tentei separar, inclusive quando eu fui para o Paraná, eu sou do Teresina, Piauí, né? Fui para o Paraná, peguei o número, DDD 45, que a gente tem constatado isso, que as soluções de fora vendem mais do que as soluções daqui. Então, se eu fosse operacionalizar comercialmente com o DDD 86 do Piauí, ia ser ruim para os negócios. E aí, quais eram as opções? DDD 11, São Paulo, que é o eixo de tudo, ou Sul, DDD 45. E aí peguei, como eu fui para lá, optei pelo DDD 45 e Dayana ficou com o DDD 11. E aí o meu número pessoal 86, eu fui deixando de usar. Porque fora de brincadeira, bicho, eu não dou conta de usar dois números. Eu sou muito uma coisa de cada vez. Aí peguei, passei para minha família e para os amigos mais próximos e fiz uma imersão. Então foquei muito na empresa e aí foi só o DDD 45. Eu tenho ainda o meu número pessoal 86, mas praticamente não uso, só não deixo bloquear. A cada 3 meses vou lá e faço uma recargazinha só para não bloquear ele, só para mim não perder o número. Pode ser que está configurado em alguma plataforma, em algum canto aí, e isso me traz um problema posteriormente. Mas eu uso um número só para o comercial e pessoal. Ah, tá Poucas certo. pessoas me ligam no pessoal, é o WhatsApp. E olhe lá, já na equipe, Dayana tem o número dela pessoal e tem o número comercial. A Ana Beatriz tem o pessoal e tem o comercial. Mas não consegui, eu é um só. Entendi. Olha, eu vou te falar que eu nem
nem sei como é que funciona dois WhatsApp no mesmo celular. Por isso que eu Como tô é te que é? falando. Ô, Jason, ó, então eu vou até já anotar aqui, eu vou te ajudar com isso, tá? Tá. Pessoal, para complementar também, aproveitando que o Iago e o Ailton falaram dessa questão, como sugestão mesmo, eu sugiro vocês tentar desvincular o máximo que possível do pessoal do trabalho ali. Isso assim, pensando em termos de crescimento da empresa, de novas pessoas entrando, assumindo talvez algum novo processo, e não só isso, até pensando na parte de fusões e aquisições, né? Na hora quando você for vender a empresa ou querer valorizar ela um pouco mais. Então, você descentralizar o dono ali da empresa em si, isso ajuda muito nessa valorização também. Então, tentar assim, a gente ter na cabeça de que todos os processos é bom ser humanizado, ou seja, ter uma pessoa humanizada fazendo atendimento, fazendo os contatos e tudo, mas que isso não seja centralizado dentro do pessoal do dono ou de algum colaborador, por exemplo, né? Concordo. Legal. Eu vou Show? pegar, mas eu vou fazer igual o Ailton, né? Eu vou pegar um 49 que é a minha região aqui. Aí quando for pro interior de São Paulo, pega um 011. Acho que faz Tá. sentido. Eu concordo contigo. Eu recebo ligação quando é 11, eu nem atendo mais, porque vai ser a Claro ou um banco. Um banco não, é um operador de celular para tu mudar, né? Eu nem atendo, cara. Nem atendo. Faz É sentido. verdade. Faz sentido. Gostei da ideia. Tá vendo? Mais alguém tem Mas eu alguma vejo, prática? falando em relação à questão de ligação, né? Já era muito difícil encontrar esse pessoal pra poder ligação. Hoje, Dayana, o seu áudio tá aqui pra mim tá ruim. vocês estão me ouvindo? Sim, falhou um pouco, pelo menos aqui pra mim. Vou retomar. Eu vejo que antes já era muito difícil o pessoal atender chamada de ligação de um número que não tem salvo, né? E principalmente agora, com esses golpes silenciosos, tipo, nem precisa ser 11, esses números assim que a gente chamava de presídio. Eu vi uma reportagem no jornal falando que o número de pessoas que atendem em telefone que não seja ligação via WhatsApp, ele diminuiu muito justamente por essa questão de golpe. O pessoal não está mais nem preocupado em telemarketing, em si já no golpe mesmo. Experiência própria de eu, eu bloqueei, só atendo se for contato, mas não é nem com relação ao golpe, foi encheção de saco de operadora. Cara, eu peguei de capricho um dia, falei, vou atender todas as ligações que me ligarem em um dia. E coloquei aqui o celular do lado. Nenhuma era de cliente. Era bot para saber se meu número era válido, era operadora, era banco. Falei, cara, paciência. Aí eu bloqueei. Então, não atendo mais. É. Essa é a realidade que a gente vive aí, acho que todo mundo aqui, né? Mais alguém quer complementar a pergunta do Jason? Falar como é a prática aí na startup de vocês? Show. Então, alguém tem mais alguma dúvida aqui Ô, Iago, deixa sobre. eu te falar aqui, Pode. tu perguntou ali sobre Hum, o que você está fazendo e tal. Cara, eu acho que a tua didática é muito boa, assim, te dando um feedback. E esse negócio ó, do. Não, mas é, né? Esse negócio do template é muito bom também, porque é muito conteúdo, daí pra gente lembrar é foda, né? Porque a gente lembra um monte de coisa. Eu saio daqui e vou fazer uma coisa completamente diferente, né? Aí é ruim de lembrar. E daí o template é muito legal. O template faz muito bem. Mas eu vou te dizer assim, tu poderia criar um gêmeo digital teu, e isso ia ser bom, porque daí a gente podia te perguntar, cara, eu estou aqui travado, e daí tu não precisava, sabe a escalabilidade do Iago? Pô, isso aí seria legal, porque eu já vi isso funcionar e podia ser bom. E assim, cara, eu vou te falar que faz muitos anos que eu talvez mexesse com isso aí antes de você até. Lá atrás, mais de 10 anos atrás, já mexia com essas coisas aí. Cara, mudou totalmente. A plataforma hoje tem um milhão de coisas. O Google Analytics é o 4. Eu acho que na minha época era o beta, sei lá o que que era. Cara, é muito chato, né? Isso aí é uma coisa muito sim. chata.
Assim, ó, Sim. mas eu acho até que é uma coisa, tipo, é uma coisa que é minha, tá? Mas é uma opinião minha. Eu já quis muitas vezes, porque a gente saiu de formação técnica, querer como é que as coisas, saber como é que as coisas funcionam, sabe? E o empreendedor, ele tem mais que focar no resultado, não, às vezes não nesse monte de coisa, né? Tem uma coisa aqui, não sei se vocês conhecem, a gente fala assim, eu não quero aprender a fazer salsicha, eu quero, aliás, como é que a salsicha é feita? Eu quero é comer o cachorro quente, tá ligado? Eu quero é vender, né? Aí o gêmeo digital seria uma boa, Iago. Porque todo esse Ah, monte de coisa que você fala aí, se fosse transcrito por uma IA que a gente pudesse conversar para ajudar, ia até te deixar mais livre. Não sei se faz sentido isso para ti, mas para mim acho que faria até sentido mesmo. Porque é na hora de fazer que vai ser o chato. Porra, sim. o teu template tá dando o caminho, mas na hora de fazer, onde é que tá o botão? Cadê não sei o quê? Aí mudou a versão já da plataforma, daí tu já não acha mais nada. É, Cara, é um trem, né, esse troço aí, Ingrid, né? você já entendeu o meu sorrisinho aqui, né? A gente não vai entrar muito em detalhes, mas assim, vem novidades por aí. E vem Ah, então novidades. beleza. Mas eu Fechou, vou então. pular essa parte porque eu não posso falar muito. É igual o cantor, sabe? Quando o cantor fala, ah, cadê a música Sei. nova? Aí ele só fala assim, tem novidades por aí. Então, vem coisas aí. Cara, quando Mas, lançaram essas IAs, eu ficava rezando assim, meu Deus, a gente vai substituir programador e tal. Aí hoje tem o Lovable, por exemplo, lá, cara, faz um site assim, ou faz uma landing page desse jeito. Cara, o negócio faz, cara. Cara, não é ainda não é igual um humano fazendo. Mas, bicho, a gente queria chegar assim, ó, eu vou vender a campanha é essa, o dinheiro é esse e tal. Faça-se, tá certo? Aí o negócio vem pronto, assim. Toda essa trajetória de coisa que você está falando aí. Porque isso não dá o sim, dinheiro. O que dá dinheiro é a gente emitir boleto, né? sim. Empreendedor tem que emitir boleto. Então, mas é massa, eu gostei. Pena que a gente tem que saber como é que a salsicha é feita. Mas tá bom, beleza. Tá, Vamos embora, tamo junto. a gente vai caminhar, vamos aguardar, tá? Mas assim, acho que eu não posso aqui também deixar de falar, mérito total, igual você falou sobre os templates. Primeiro, te agradeço por ter falado aí sobre a gente, o Jason, o homem é bravo, tá? Ele fica aqui, ó, risinho e tal, mas o homem é bravo, então receber esse elogio dele aí pra mim é coisa boa. Mas o template, né, que eu sei que ajuda muito vocês. Cara, mérito total da Ingrid, tá? Ela constrói tudo de uma semana para outra para poder liberar para vocês, sempre pensando muito nessa usabilidade que vocês vão ter. Ela pensa muito nas dificuldades, na realidade que a maioria que está inserido. A gente sabe que nem todo mundo tem uma equipe para poder operar o template, para poder fazer. Então, o mérito dela e essa ferramenta que eu sei que está ajudando muito vocês aí, tá? Então, parabéns, Ingrid. E muito obrigado aí também. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo e a ideia é essa mesmo, né, dessa trilha, assim, a gente tentar deixar ela mais prática, funcional e objetiva para vocês. E o que tiver tendo dificuldade, vocês podem ir retornando para a gente, que até para a próxima turma ou para melhoria a gente vai ajustando mesmo, né? Porque a gente sabe que os desafios ali na hora de implementar realmente eles acontecem, né? E é igual vocês falaram, ferramenta também muda o tempo todo, então não tem como a gente talvez trazer um passo a passo tão detalhado, clica nesse botão, faz isso ou aquilo, porque isso vai se perder daqui a um mês, 2 meses, né? Então não faz tanto sentido. Então vocês tendo esse conhecimento, esse racional de como que funciona, o implementar depois é mais o manuseio ali da ferramenta, né? E aí também vocês podem contar com a gente também para poder fazer esse processo. É verdade. Alguém tem mais alguma dúvida sobre tudo que a gente falou aqui, sobre pixel, evento, configuração? Alguém queira fazer algum complemento com base no que o Ailton, o Jason, a Dayana falaram? Então, perfeito. Então, reflexões aqui finais, né? É a gente se perguntar, se a nossa campanha está rodando hoje, você consegue medir? É o que o Jason falou, né? A gente precisa, no final do dia, ter boleto, né? A gente precisa ter renda, a gente precisa que o dinheiro entre de fato. E aí eu acho que tudo isso daqui ajuda a gente a otimizar esse processo que leva até esse boleto. Então, igual a gente falou, né? Sem isso daqui, cara, muitas vezes você pode estar torrando dinheiro em campanha.
Porque aí isso daqui te ajuda a mensurar o que está funcionando, de onde que as pessoas estão vindo. Ele associa os comportamentos da pessoa dentro das suas diferentes plataformas. Então hoje a gente fala sobre ser multicanal, né? Então você está fazendo uma coisa no LinkedIn, uma coisa no Instagram, e aí você constrói, poxa, uma estrutura muito maneira. Você constrói um calendário perfeito para o LinkedIn, você constrói um calendário excelente que comunica bem para o seu Instagram, e aí você cria uma landing page excelente. Só que aí no final, o que está dando resultado? As pessoas estão chegando, mas você não está mensurando isso. E aí você ter que, ao invés de gastar o tempo, por exemplo, do seu comercial para vender, para se preocupar com esse processo de fechar o negócio, ele tem que ficar perguntando manualmente para o cliente, por onde que você veio, por onde que você chegou? E aí, às vezes, o cliente passou por diferentes canais e nem ele sabe interpretar direito por onde ele veio. Então, igual eu trabalhei um tempo numa instituição de ensino muito tradicional aqui da minha cidade, e aí ela sempre foi muito tradicional. Então, as pessoas sempre conheceram o nome do colégio, né, da instituição. E aí a gente fazia esse processo manual. E aí perguntava para as pessoas assim, como você chegou até aqui? Aí a pessoa fazia assim, eu não sei, eu acho que eu vi uma coisa lá no Google. Aí eu ficava pensando assim, mas a gente nem tá fazendo tráfego no Google. Então, assim, a gente não tá fazendo nada no Google. Como que você chegou pelo Google? Então, às vezes nem a pessoa sabe te responder. Então, todas essas ferramentas aqui, elas te trazem exatidão para você poder otimizar os seus processos e poder gastar a verba, gastar a sua energia, gastar o seu time com canais que realmente funcionam e ainda otimizar esses processos. Então, você conseguir entender, né, com a inteligência do que a pessoa faz no seu site, como que a sua campanha do Facebook pode ser melhorada, como que a sua campanha do Instagram pode ser melhorada. E aí você vai criando uma engrenagem, tá? Então eu sei exatamente qual é o evento que representa o sucesso, né? Os meus dados estão chegando limpos e sem duplicidade, e se o CRM está recebendo todos os leads. A gente tem muito conflito, né? Eu acho que o maior conflito que existe é quando você tem um time de marketing, um time de vendas, e aí fica um jogando para o outro, né? Aquele famoso, aquele jogo de queimada. Então, até nisso, eu acho que essas ferramentas que a gente apresentou hoje conseguem ajudar a gente. Então, acho que isso é muito bacana, tá? Ailton? Você comentando aí, Iago, sobre rastrear mesmo de onde veio o lead. A gente sofreu muito com isso. Hoje ainda não é redondo 100%, mas a gente consegue saber se ele veio do app e se ele veio do site ou se ele veio de uma outra captura que a gente tem, da Leadster. A gente usa Leadster também. Então, hoje eu consigo separar, não veio do aplicativo, não veio do site, né, porque são tabelas diferentes. Um pouco manual ainda, mas eu consigo fazer essa separação. Mas quando a gente, pelo aplicativo, uma dificuldade que a gente teve, até devido à implementação, era saber de qual campanha veio, quando a gente estava testando campanhas mesmo. O lead chegou do app. Tá, mas de qual campanha? Ou não veio de nenhuma campanha, entendeu? Porque ele se cadastrou lá e veio. Mas era questão de configuração mesmo para poder pegar a tag. E já no site, não. No site a gente conseguiu fazer bacana isso, que aí a gente conseguia pegar exatamente a da campanha e conseguia rastrear legal isso aí. Coisa boa. Tá vendo a importância, né? É isso aí. Olha só, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. Alguém está fazendo campanha utilizando o WhatsApp para conversar bastante e tal? Daí tem aquela pegada de bloquear chip. Alguém está fazendo? Alguém teve alguma experiência nesse sentido? Eu tive um monte de experiência sobre isso. Pois é, cara. Conte para nós É, então. sim, o que que você quer saber? O que eu quero saber é assim, que está usando alguma ferramenta específica, porque Tô. hoje está mais fácil de. Hoje eu tenho uma lista de WhatsApp, sabe? Antigamente era não tinha, né? Hoje eu tenho uma lista de WhatsApp de pessoas que eu Sim. já conversei e tal. Uhum. E, Então, a Meta vem apertando, né? A Meta, dona eu do só não tenho WhatsApp, vem nada automatizado apertando. para ficar conversando, Sim. porque daí eu estou usando o meu. Aham. Peraí, tá falhando? É só pra mim aqui, gente? Eu acho
Aqui também falhou. Que Jason, falhou, né? E tem essa tá pegada das travado. ferramentas com as APIs que são homologadas. Ih, peraí. Exato. Eu fiz uma integração com a API de WhatsApp agora, justamente para melhorar isso, o risco de banimento, né? Ele, eu não sei se o Jason está escutando, gente. Agora eu tô, mas é que deu uma zica no meu, na minha internet. Agora voltou aqui. Então, Sim. eu queria ouvir de vocês aí, tipo, que ferramentas que estão utilizando, estão fazendo campanha com bot, conversando com cliente, sei lá. O que que vocês estão usando aí de WhatsApp e o que está sendo, o que está funcionando? Porque eu sei que essa pegada de banir número é bem comum, né? É muito comum. Antes eu passei um ano disparando 400 mensagens por dia, 12 meses sem absolutamente problema nenhum. Do nada, do dia para a noite, vários chips que eu tenho conectado levaram strike. O que é o strike? É um aviso é uma suspensão com um aviso. Olha, a gente está ligado no que você está fazendo e não é para fazer mais assim, entendeu? E se você repetir, você vai ser bloqueado. É mais ou menos assim o tom da mensagem, né? E aí eu repeti em alguns casos, com um pouco mais de cuidado, strike de novo. Esse strike pode ser, ou você pode levar um banimento logo geral, no popular o pessoal chama de queimar o chip, né? Não é uma queima física. Mas você pede o chip para o WhatsApp. O WhatsApp não aceita mais trabalhar com o seu chip. Você pode fazer ligação, você pode usar a internet, mas você não pode usar o WhatsApp com aquele chip mais. Você vai lá e troca o chip. Então, trabalhar com disparo em massa WhatsApp é melhor não usar um chip crítico, tipo assim, um chip de vendas, um chip que seja crítico para a empresa, né? Tem dois meios de trabalhar com isso, mas eu não sei se. Acho que iria longe essa conversa, hein, pessoal, aqui. Não sei como que eu poderia resumir, ou se vocês querem abrir um fórum para conversar sobre isso, eu me disponho a passar tudo que a gente entende aqui sobre o WhatsApp, se for o caso. Eu fiz bastante teste mesmo. Fiz uma integração direta com o provedor de disparo em mensagem do WhatsApp e está funcionando muito melhor agora. Muito melhor mesmo. Então, eu já passei por várias ferramentas. São Pelo, aquelas pelo- APIs que são homologadas, André? Tem dois tipos, né? A API WABA, que é a API oficial da Meta, é extremamente cara, né? É um crédito pré-pago que você escreve a mensagem. Tem quatro tipos de mensagem: tem mensagem de segurança, tem utilitária, tem mensagem de marketing e tem um quarto tipo lá que eu não me lembro. Você submete para a Meta avaliar seu template, eles aprovam a sua mensagem antes de você disparar para qualquer cliente. Então é meio burocrático esse processo e é bem caro. Para eu continuar disparando essas 400 mensagens por dia, eu gastaria tipo assim uns R$ 7.000 por mês, mais ou menos. Seria caro, né, para disparar sempre assim. Então, é bom resguardar isso só para quando você tem alto volume de conversão ou um faturamento bom para essas campanhas. Agora, para o dia a dia, assim, alguns negócios não sustentam isso. Então, existem outras integrações que também seguem as regras lá da Meta. E aí eu tenho algumas dicas sobre isso, mas eu acho que me delongaria muito aqui. Ô André, você se importa de deixar o seu contato no chat pra gente? Posso deixar, quem quiser pode entrar em contato, viu, gente? Ó, Pode ser? Não, porque tá aqui. aí a gente pode fazer o seguinte: se for só o Jason, aí eu coloco vocês em contato os dois. Mas se Tá. tiver mais pessoas aqui também que queiram entender sobre esse assunto, eu acho que é um tema extremamente válido. E aí você vai trazer a prática do que você fez. E aí a gente pode abrir uma quinta para você trazer essa temática para a gente aqui. O que você acha? Beleza. A gente tem Pode experiência com a ser? OLED nesses testes. Beleza. Tranquilo. Show. Perfeito. Tô à Eu vou anotar disposição. aqui e vou te chamar no WhatsApp, tá? Beleza, mandei aqui. Iago, eu ia só fazer um comentário, mas o André já disse muito aí, ele manja muito. A gente teve uma experiência usando uma ferramenta do Paraná, inclusive, e ele dá algumas orientações de como fazer para realmente não perder o chip.
Uma das orientações mais assertivas aí é a que a André falou, não usar um chip crítico. Né? Então, é um risco mesmo. Mas aí o André já demonstrou muito conhecimento, e eu vou me limitar a isso. Tem um aquecimento de chip, tem uma lista de boas práticas. Né? Aqui do Paraná, em Maringá, tem a ZAPI e tem o Plug Lead, as duas de Maringá. Exatamente, essas mesmo. A ZAPI, acho que foi a que eu usei, acho que foi a ZAPI. Eu trabalho fazendo envio, né? Uma vez por mês ali, só que eu faço manual, a quantidade. Se eu fizer, por exemplo, 2 dias encaminhando para 60 pessoas, 60 hoje, 60 amanhã, amanhã ele já me manda a mensagem falando que é para me parar, né? Já me dá aquela pausa, aí eu mando a explicação, por que que eu tô fazendo e tal. Aí ele volta no meu WhatsApp. Mas aí eu já peguei também. E se eu mandar, tipo, ele disparar no mesmo horário? Aí, como eu faço manual, eu vou quebrando durante o dia nos horários que são melhores para a gente ali de abertura. Mas enquanto eu sofri, eu mandava mensagem para ele, eu falei assim, aí tu bloqueou o chip. Aí depois eu fui aprendendo, aí assim, eu não sei se realmente é o limite é 60, né? Mas quando eu enviava 60 assim direto, na hora ele já me mandava mensagenzinha e ia lá para 24 horas de espera. Dá para disparar mais. Você pode aumentar o espaçamento de tempo entre as mensagens e embutir parâmetros, mudar o estilo da mensagem para que a meta não detecte que é um disparo em massa igual para todo mundo. Se você Eu, variar as mensagens, você consegue mandar para mais gente. eu fui fazendo isso. Fui aprendendo e sofrendo, mas é bem chato mesmo quando a gente quer recebendo as mensagens lá. Sim. Aprendeu na prática, né, Daiane? Ó, e se a gente usar essa ZAPI ou essas plataformas aí, a gente resolve esse tipo de problema? E a outra coisa é como é que fica o chip? É um chip deles virtual ou eu tenho que ter o meu número? Eles estão começando a trabalhar com fornecendo chip. Não sei se ainda está rodando isso. Eles estavam fazendo testes. Eu conversei com o suporte na semana passada. Mas não é que resolve. Eles implementam uma parte das boas práticas, então ter um bom integrador é uma parte da solução. A outra parte são boas práticas mesmo, né? Como que você vai configurar. E outra parte é se a mensagem é interessante ou não para as pessoas não bloquearem. Porque quanto mais pessoas reportarem, você pode ter uma lista, mandar para 30 pessoas, mas se for uma lista fria e as pessoas não gostarem da sua mensagem, elas vão reportar e seu chip vai ser bloqueado rapidinho. Ah, entendi, entendi. Pô, André, vou te convocar no WhatsApp, tá? Já pensei aqui num projeto aqui da FCJ que eu acho que você vai conseguir ajudar a gente aí, que vai ser bem legal para todo mundo conseguir extrair aí seu conhecimento. Show? Beleza, estou à disposição. Show. Eu gosto de perguntar aqui, gente, ó, tá todo mundo de prova, né? Isso que é importante. Ó, então, Jason trouxe aí mais uma dúvida que complementa aqui tudo. André conseguiu responder, Ailton, Dayana. Mais alguém tem alguma coisa para poder perguntar, para poder trazer aqui, para a gente ir fazendo essa construção? Show. Então, os próximos passos, né? A gente vai ter aqui o nosso checklist técnico preenchido para vocês, os pixels e as tags instaladas, é o que a gente espera que vocês já tenham pronto. Os eventos, né, configurados dentro do Google Analytics, dentro do Tag Manager, as integrações funcionando muito bem, né, da LP para o CRM, que conecta com o Google Ads, e testar o fluxo completo para ver se tudo que você construiu, se tudo que você configurou está funcionando de fato, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a configuração do Ads, né? Que é a sua primeira campanha. Então, a gente vai criar e estruturar contas de anúncio. A gente vai falar bastante sobre o Meta, que a gente sabe que é uma das principais, o Google e o LinkedIn, que são aí geralmente as três frentes que vocês utilizam.
e aí vocês vão conseguir variar bastante de acordo com o que vocês priorizaram lá atrás no Q1, tá? A gente vai configurar a primeira campanha do zero, então, objetivo por etapa de funil, os grupos de anúncio, os criativos, as otimizações, tudo isso, tá? E um checklist de pré-publicação. Então, a gente vai conferir as conversões, os públicos e as exclusões também dentro desses públicos, os parâmetros dos UTMs, os códigos lá da nossa URL, orçamento e metas, que a gente sabe que isso tudo é muito importante. Então, agora, né, a partir da aula de hoje, vocês já sabem como fazer esse rastreamento. A gente vai colocar a campanha no ar com segurança e sem perder nenhuma conversão, tá bom? Então, só lembrando, né, sem o rastreamento, que é o que a gente aprendeu hoje, não existe otimização, então é tudo um processo de inteligência e de aprendizado. Sem os eventos, né, que são as ações, as campanhas elas vão trabalhar às cegas, então a gente não vai conseguir integrar isso. Então, a partir de agora, a gente vai garantir que tudo que for para o ar vai ser mensurável, que aí a gente vai conseguir aprender, otimizar, mensurar, rastrear, tudo isso. Perfeito? Então, até a próxima aula, semana que vem, a gente está aí segunda-feira. Vou estruturar com o André direitinho, para a gente poder falar um pouco mais sobre o WhatsApp também, que é a ferramenta aí que vocês usam no dia a dia da startup de vocês. A gente vai estruturar certinho como fazer isso acontecer, esse movimento acontecer, e aí eu vou mandando as comunicações lá por dentro do grupo também. Show? Jota deve mandar hoje para vocês esse PPT aqui dessa aula, que tem esses links aí importantes, e também o NPS para vocês poderem preencher e colocar aí as observações de vocês sobre as aulas. Perfeito? Então, pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição para poder ajudar vocês. Show? Tura, deu tempo de chegar em casa? Deu. Boa. Nossa, essa daí. Obrigado, Iago. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.